Olá pessoal, o vídeo hoje é sobre o que é um carro antigo. Com a popularização do automóvel antigo, para o pessoal, quase todo mundo, né, que tem um carro usado, um carro mais velho, fala, meu carro é um carro antigo. Mas na realidade, o que é um veículo antigo? Será que nós podemos falar que nosso carro é antigo? Que nosso carro é um clássico? Esse é um tema que eu apresento na escola de restauração. Eu faço dou uma aula sobre o mercado de automóveis e comento sobre isso, que é um veículo antigo. Também no curso, eu faço um curso, são 9 horas, 3 dias à noite, sobre como comprar um carro antigo, quem quer ter o seu primeiro veículo antigo. Então, desenvolvemos aí uma parte didática, uma parte, vamos falar assim, uma aula, né? Procurando definir o que é um veículo antigo. Então, basicamente é o seguinte, olhando no dicionário, no nosso Aurélio, o que é velho e o que é antigo. Então, vamos lá, eu tenho a definição aqui no computador, vou ler para vocês. Velho, estragado, gasto pelo uso, desatualizado e obsoleto. Sem valor, descartável. Antigo, que existe há muito tempo, que se conserva, tem valor histórico e financeiro. Então, basicamente, qual é a diferença entre o velho e o antigo? É a conservação. Aquele carro, vamos esquecer um pouco o carro, vamos falar de objetos. Vamos falar de um relógio, de uma cadeira, de uma mesa e até de uma casa, uma construção. Qual é a diferença entre uma casa velha e uma casa antiga? Aquela casa preservada, aquela casa que conserva suas janelas originais, seu piso originais, em boa conservação. Deixa de ser uma casa velha, se torna uma casa antiga. Para um móvel, para um relógio, essa é a diferença entre o velho e o antigo. Então, um automóvel velho, ou seja, desatualizado, obsoleto, quase que descartável, pode se tornar um automóvel antigo. Mas para ele ter esse status de antigo, ele precisa estar conservado. Basicamente, essa é a diferença entre velho e antigo. Da mesma forma, qual é a definição para clássico? A gente fala muito, o meu carro é um clássico. O que torna um veículo clássico? Então vamos ver o que diz no dicionário, o que quer dizer clássico. Autor ou obra clássica, estilo impecável, inveterado ao uso. Bom, vamos de novo na outra página do dicionário ver o que quer dizer inveterado, né? Que existe há muito tempo, que está arraigado, que tem característica e comportamento por força do hábito ou do tempo. Transmitindo para o nosso papo, que é carro, né? Então, o que torna um carro clássico? Aquele carro que de alguma forma mudou o comportamento, ou por força do hábito ou por força do tempo. Como nós vamos pensar isso? Aquele carro que trouxe uma tendência de aerodinâmica, de mecânica, trouxe uma inovação. A partir daquele lançamento, os outros carros mudaram por causa dele. Então, aí nós podemos listar muitos automóveis que se torna clássico, porque a partir daquele carro mudou o comportamento da indústria. Para exemplificar, vamos pensar também, não só em carro, vamos pensar na arquitetura. Quando que a arquitetura, aquela obra, se torna clássica? Quando vem uma nova tendência de design, de retas, de curva, uma nova tendência construtiva. No automóvel é a mesma coisa.
primeiro carro que foi monobloco, o primeiro carro de motor transversal. A partir dali mudou, o primeiro carro de tração integral, ou seja, o carro, aquela mudança, se torna o carro um representante de uma nova tendência. Vamos pensar na música. A música clássica veio aonde? Para romper os paradigmas da música erudita. E assim nós podemos pensar no rock and roll como clássico, que chegou em 1950 e mudou o comportamento da música. Podemos falar que o Beatles é um clássico, podemos falar do MPB, da bossa nova. A partir daquela inovação, mudou o comportamento. Então aí nós podemos usar esse termo clássico. Mas voltando ao nosso tema, voltando aos automóveis. Em 1998 foi elaborado o novo Código Nacional de Trânsito. E lá os automóveis antigos, os automóveis de coleção, foram contemplados. Fui testemunha da história, fico muito feliz por isso. Em abril de 1998, um pouco antes da elaboração desse Código Nacional de Trânsito, há um pouco mais de 20 anos, 21 anos, estivemos no evento de Águas de Lindóia, na época ainda era o Encontro Paulista, não era o Encontro Brasileiro, e recebemos o presidente do Denatran, na ocasião acho que era José Carlos de Souza Dias, e a partir dali apresentamos para ele o que era o universo do automóvel antigo, quem eram as pessoas, os colecionadores, e a ideia de se preservar o carro. Lembrando que nesse código, lançado em 98, uma série de restrições ao uso e a equipamentos estavam sendo contemplados. Então os automóveis tinham que obrigatoriamente ter alguns itens, como espelhos retrovisores dos dois lados, encosto de cabeça, que não se aplicava aos veículos antigos. Então o Código Nacional de Trânsito de 1998, essa aqui é a edição comemorativa de 20 anos, lançado no Salão do Automóvel em 2018. Então aqui tem, no capítulo 9, seção 1, nas disposições gerais, constando no item G que os automóveis podem ser de coleção. Então os tipos de automóvel está contemplado nesse item, na seção 1 do capítulo 9. Mais para frente, nós temos também aqui no Código Nacional de Trânsito, dizendo o que é um veículo de coleção. Veículo de coleção, aquele que mesmo tendo sido fabricado há mais de 30 anos, conserva suas características originais de fabricação e possui valor histórico próprio. Muito legal, está no Código Nacional de Trânsito Brasileiro, o automóvel antigo de coleção. Na sequência, logo no dia 21 de maio de 1998, foi publicada a resolução número 56 do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, em que diz o seguinte: são considerados veículos de coleção aqueles que atenderem cumulativamente, ou seja, atende todos esses requisitos. 1. Ter sido fabricado há mais de 30 anos. 2. Conservar as suas características originais de fabricação. 3. Integrar uma coleção. 4. Ser reconhecido pelo Departamento Nacional de Trânsito, Denatran. Bom, basicamente o que? O carro tem que ter mais de 30 anos, tem que ter as características originais, que pela Federação Brasileira de Veículos Antigos são 80% das características originais, integrar uma coleção, ou seja, participar pelo menos de um clube de automóvel antigo, em que tenha um acervo para se mostrar uma coleção. E ser reconhecido ao Departamento Nacional de Trânsito, ou seja, ter um número de Renavan, ter um documento, uma placa mostrando que é um carro. Então, dessa forma, os veículos antigos foram regularizados, foram incluídos
no departamento, no Código Nacional de Trânsito e reconhecidos pelo Denatran. Isso foi uma conquista basicamente da Federação Brasileira de Veículos Antigos, que trabalhou bastante para isso, e hoje a federação tem mais de 211 clubes em todo o Brasil. Então é um movimento que está acontecendo em todo o país, essa popularização do veículo antigo. Então, lembrando, o que é o veículo antigo? É aquele que preserva as suas características originais de fabricação, tem um valor histórico. E essa também é a missão da Federação Brasileira e da maioria dos clubes, e a maioria dos clubes também sem fins lucrativos. Preservar a nossa história. O automóvel antigo foi declarado pela Unesco, se eu não me engano, em 2016, como patrimônio histórico da humanidade no século XX. Nós podemos contar a história de um país através dos automóveis. Então essa é um dos fatores que é importante, a preservação dos carros. Com aquele carro você consegue contar a história sociocultural, política de uma nação, o seu desenvolvimento industrial, a sua tecnologia, tudo em cima desse meio de transporte, o que eu posso falar do automóvel?